Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos processos mais essenciais do corpo humano, a regulação da temperatura. E vamos descobrir como a bioquímica e, claro, alguns medicamentos conseguem, digamos, hackear esse sistema, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Para começar, já vamos com uma pergunta que parece não fazer sentido nenhum. Se a febre é o corpo esquentando, por que a gente treme de frio? Parece um paradoxo, né? Bom, fica por aqui que a resposta está numa cadeia de eventos bioquímicos simplesmente incrível, e a gente vai desvendar isso passo a passo. Prontos? Olha só nosso roteiro. A gente começa com o termostato do corpo. Depois mergulha na fábrica de energia celular, vê como o calor é gerado pelo desacoplamento, entende como os fármacos hackeiam o cérebro, desvenda a ciência da febre e, por fim, como a gente apaga o fogo. Ok, nosso ponto de partida é o hipotálamo. Pensa nele como o grande termostato do nosso corpo. É uma região bem pequenininha lá no cérebro, mas, olha, é super poderosa e a missão dela é manter nosso ambiente interno sempre estável. O pulo do gado aqui é que o hipotálamo trabalha com um ponto de ajuste de temperatura, o famoso set point. É como se ele estivesse programado para manter a gente perto dos 37 graus Celsius, e ele defende esse número com unhas e dentes, sabe? Ativando tudo o que for preciso para aquecer ou resfriar o corpo. Mas e quando a gente precisa gerar mais calor ou energia de propósito? Bom, para entender isso, a gente precisa dar um zoom e ir lá para o nível celular. E aqui estamos nós. Sejam bem-vindos à mitocôndria. Basicamente, a usina de energia de praticamente todas as nossas células. É aqui dentro que a mágica da produção de energia acontece de verdade. O nome do processo pode até assustar um pouco, fosforilação oxidativa. Mas calma, na prática é só o jeito super eficiente que o nosso corpo tem de transformar o que a gente come na moeda de energia das células, o famoso ATP. E é esse ATP que alimenta absolutamente tudo, desde o músculo se contraindo até a gente se manter quentinho. Pensa nisso aqui como se fosse uma linha de montagem. Sério, elétrons cheios de energia vão passando de um complexo de proteína para outro, e a cada passo, a energia deles é usada para bombear prótons para um lado da membrana. Isso vai criando uma pressão gigantesca, igualzinho a água se acumulando atrás de uma barragem. E no final da linha, quem está esperando? O oxigênio, que pega esses elétrons já sem energia e forma água, um final bem limpo para o processo. E agora vem a grande recompensa. Lembra daqueles prótons todos acumulados pressionando a membrana? Eles querem voltar, e querem muito. O único caminho de volta é passando por essa máquina molecular incrível, a ATP sintase. E quando eles passam, eles fazem essa verdadeira turbina girar. E é essa energia da rotação que fabrica o ATP, a molécula que, no fim das contas, nos mantém vivos. É um design simplesmente genial. E a eficiência disso tudo é de cair o queixo. Uma única molécula de glicose consegue gerar entre 30 e 36 moléculas de ATP. Para se ter uma ideia, sem oxigênio, esse número cai para apenas 2. É um sistema brilhante, né? Mas e se a gente pudesse, de alguma forma, redirecionar toda essa energia? É aqui que as coisas ficam interessantes. Vamos ver agora como esse sistema perfeito pode ser hackeado. O nome desse hack é desacoplamento. Basicamente é quando a energia daquela nossa barragem de prótons simplesmente vaza. E em vez de virar ATP, ela se dissipa na forma de calor puro. Olha, o nosso corpo sabe fazer isso de um jeito super seguro. Lá no tecido adiposo marrom, existe uma proteína chamada termogenina. Ela cria uns vazamentos bem pequenos e controlados na barragem para gerar calor e manter a gente aquecido no frio. É um processo natural. Agora, do outro lado, a gente tem substâncias como o DNP, um produto químico extremamente perigoso. O DNP não cria um vazamentozinho, ele arromba a barragem. O vazamento de prótons é total, descontrolado, liberando uma quantidade de calor que pode ser fatal e, claro, travando a produção de energia. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica lá na célula, vamos voltar para o centro de comando, para o cérebro. Porque a farmacologia moderna descobriu jeitos de mandar sinais direto para o hipotálamo e mexer naquele ponto de ajuste de temperatura e no nosso gasto de energia. Um exemplo clássico disso é a sibutramina. O curioso é que ela foi desenvolvida para ser um antidepressivo. Só que durante os testes, perceberam um efeito colateral bem chamativo. As pessoas emagreciam. E o segredo para isso está exatamente no jeito que ela interage com o nosso cérebro. Mas como ela funciona, afinal? A sibutramina basicamente aumenta a quantidade de certos sinais químicos lá nas sinapses do hipotálamo, como a serotonina e a noradrenalina. E o efeito disso é duplo. Primeiro manda um sinal de saciedade bem mais forte, o que diminui o apetite, e ao mesmo tempo ela dá a ordem para o corpo aumentar a produção de calor, a tal da termogênese. É um combo de coma menos e gaste mais.
E não é só a sibutramina, não. Medicamentos bem mais modernos, como os famosos agonistas de GLP-1, usados hoje para diabetes e perda de peso, também usam uma estratégia parecida atuando no cérebro. Eles ativam umas vias lá no hipotálamo, que, por sua vez, ligam o interruptor do tecido adiposo marrom. O resultado? Aumento do gasto de calorias pela produção de calor. Beleza, com tudo isso que a gente viu, agora sim a gente consegue entender um dos fenômenos mais comuns e talvez mais mal compreendidos de todos, a febre. Porque, olha, longe de ser só um sintoma chato, a febre é uma estratégia de defesa. E uma estratégia deliberada, totalmente orquestrada pelo nosso cérebro. E essa cascata de eventos aqui mostra o passo a passo. Tudo começa quando o sistema imune detecta um invasor, tipo uma bactéria. Em resposta, nossas células de defesa liberam mensageiros químicos, as citocinas. Essas citocinas viajam até o cérebro e lá elas dão um start na produção de uma molécula-chave, a prostaglandina E2, ou PGE2. E é a PGE2 que vai bater na porta do hipotálamo e dar a ordem. Sobe a temperatura desse termostato. E aqui, finalmente, a gente responde aquela pergunta do começo. Pensa comigo. Se o hipotálamo ajustou o termostato para, digamos, 39 graus, mas a temperatura do seu corpo ainda é 37, para o cérebro, a conta não fecha. Ele entende que você está com 2 graus a menos do que deveria. Ou seja, ele acha que você está com frio. E o que o corpo faz quando sente frio? Exato. Treme para gerar calor e fecha os vasos da pele para não perder o calor que já tem. É por isso que a gente tem calafrios no início da febre até o corpo conseguir atingir essa nova meta de temperatura. Certo. Se o cérebro aumenta a temperatura de propósito, como é que os remédios para a febre funcionam para baixar ela de volta? A sacada é que eles não combatem a infecção diretamente. Eles só interferem na comunicação. A estratégia é até que bem simples e bem elegante. Remédios como o paracetamol agem bloqueando a enzima que produz a tal da PGE2. Lembra dela? A molécula que sobe o termostato? Se não tem PGE2 sendo produzida, o hipotálamo simplesmente não recebe a ordem para aumentar a temperatura, e o ponto de ajuste volta ao normal, aos 37 graus. E o que é muito legal no caso do paracetamol é a especificidade dele. Ele age principalmente numa variante da enzima COX, a chamada COX-3, que existe em grande quantidade justamente no cérebro. É por isso que ele é tão bom para baixar a febre e aliviar a dor de cabeça. E como ele não mexe tanto com as outras enzimas COX espalhadas pelo corpo, ele tem bem menos chance de dar aquele efeito colateral no estômago que é comum em outros anti-inflamatórios. E essa ideia aqui resume tudo de forma perfeita. Ter febre gasta uma quantidade absurda de energia do corpo. A evolução não ia manter um processo tão caro se ele não trouxesse uma vantagem muito grande para nossa sobrevivência, né? E essa vantagem é exatamente otimizar a nossa resposta imune e criar um ambiente péssimo para os micróbios se multiplicarem. O que nos leva a uma última reflexão. Se a febre não é um defeito de fabricação, mas sim um mecanismo de defesa super sofisticado e bem regulado, fica a pergunta no ar. Será que ao tomar um remédio para baixar a febre só para se sentir um pouco mais confortável, a gente não está, na verdade, atrapalhando uma das ferramentas mais antigas e eficazes que o nosso corpo tem para lutar contra uma doença? Fica aí o pensamento para a gente levar.